do vídeo sobre Syd Barrett. Vamos lá. Assim, o Pink Floyd ele fez uma homenagem ao Syd, que é o álbum Wish You Were Here. Claro que vocês sabem desse episódio em que o Syd aparece um cara no estúdio, a secretária meio que chama pelo David assim. Aí a secretária, tipo, David, tem um cara aqui querendo falar com vocês. E aí ele olha pra esse cara e diz, pois não. E é um cara alto, gordo, careca, segurando sacolas de mercado. E diz, oi, David. Na hora, David Gilmour já entendeu e já sabia quem era. Ele falou, cara, é o Syd. E aí o Roger chega e diz, quem é esse cara? Esse cara é o Syd. Aí ele, o Syd? Aí ele olha pro cara, né, no fundo dos olhos, é o Syd. O Nick Manson diz que ele ficou assim, paralisado. Ele ficou mais branco que já é. Ele ficou, tipo, bem... Cara, ele ficou, tipo, chocado. Ficou bem pálido. E aí eles ficaram, tipo, o que o Syd tá fazendo aqui? Só que as conversas entre eles eram bem aleatórias. O fato é assim, o Syd falou que ele... Eu comprei uma geladeira e uma TV colorida na casa. Só que aí tem uma pessoa que come as minhas costeletas que ficam na geladeira e aí eu tenho que sair pra comprar mais. Sabe, as conversas eram tipo isso. E aí a sonoridade do álbum mudou completamente depois dessa visão. Tanto que também os caras ficaram meio que se sentiram com o Syd por ter largado ele à própria sorte e culpados por isso. Então a sonoridade mudou completamente. Tipo, Shine On You Crazy Diamond, que também é uma outra homenagem ao Syd, mudou. O Wish You Were Here era de um jeito que mudou também. Sabe, o álbum inteiro mudou. 4 músicas ali do álbum. E aí, só pelo clima que ficou ali, pelo fato dos 4 se sentirem culpados pelo Syd e ver o Syd ali na frente deles, daquela forma, daquele jeito, e praticamente assim, chocados e culpados por ter deixado ele amigos ali, assim, tipo, se vira, sabe? E aí a gente passa para a parte de que o Syd ele ficou um bom tempo sendo jardineiro, pintor. Ele também gostava bastante de flores, então ele ele viajava às vezes com a irmã dele para certos lugares, aí pintava o quadro com flores, uma paisagem, ou comprava flores e tal. A irmã dele deixa isso bem claro de que ele realmente gostava de flores. E aí, com isso, ele a família dele nunca negou que ele, assim, nunca mesmo disse que ele tinha uma doença mental. Eles nunca disseram isso, quer dizer, na verdade eles negam isso. E que o fato de ele ter enlouquecido foi porque ele exagerou demais na dosagem. Os próprios integrantes, como o Roger Waters e o Richard, eles meio que dizem que ele tinha esquizofrenia, porque ele tinha atitude de uma pessoa esquizofrênica, mas não exatamente comprovada por médicos clinicamente. E já que a irmã dele, a Rosemary, ela disse que ele tinha uma mente brilhante e que o uso do LSD em 1960 tinha teorias de que ele pudesse ser esquizofrênico.
teorias. Agora, de verdade, ele também tinha indícios de muita coisa ali, né? Pelo fato de ele mudar o humor dele, né? De uma pessoa que não usava, ou usava, digamos, de jeito moderado, mas aí exagerou e virou uma pessoa completamente fechada, reclusa e rabugenta. Também tem assim que o Rick Wyatt, ele especulava que os problemas do Sid resultou em uma overdose de ácido, já que ele mudou rápido. O humor dele mudou bem rápido mesmo. Seria questão de dias. E aí o Roger suspeita de que ele sustenta, não é suspeita, sustenta, sem dúvidas, de que ele tinha esquizofrenia. O David teria tipo, acontecido do mesmo, era profundamente enraizado. Ele também poderia lidar com... Ele não tinha mente para lidar com sucesso, com a carreira de rockstar. Então ele realmente não ia dar certo na música. Com a pressão, e o Sid também não sofreu pressão para poder fazer os álbuns solo dele. Ele fez de jeito bem tranquilo, né? E aí, segundo o David, ele não tinha capacidade para trabalhar sob pressão da indústria do estúdio para fazer um álbum, sabe? Aí o Sid compartilhou voltando àquela história do apartamento, né? Ele compartilhou um apartamento com uns caras no final dos anos 60. E o Sid manteve sua namorada sobre assim, cárcere privado mesmo, né? Ele trancou ela por 3 dias, dando só ração de biscoito pra ela, embaixo da porta. Isso é praticamente desumano. E assim, aí depois que isso aconteceu, cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, não é possível que ele fez isso. Não é possível que uma pessoa dessas tenha feito isso. Só que aí depois disso, o Sid, ele, em relacionamentos, ele teve poucos. Ele não teve filhos. Ele quase casou com uma mulher, mas aí o casal não foi adiante, pelo fato de que ele também já tava assim, declínio mesmo, e a mulher não queria isso pra ela. Eu acho, do meu ponto de vista. E aí, os infames companheiros, volta ao que eu tava contando pra vocês, né, no primeiro vídeo. Os infames mesmo, canalhas. Os companheiros eles colocavam ácido, e o ácido na comida do Sid, pra ver se ele aguentava, pra ver se ele aguentava mesmo as respostas quer dizer, se ele aguentava ficar chapadão, como seria ele chapadão, mais chapado ainda. E aí eles sempre consideravam ele como um gênio mesmo. E aí colocavam LSD no café da manhã, deixando ele tipo uma viagem sem fim, praticamente eterno. E aí o Sid, já vamos para outra parte, me esqueci a parte do Sid, tipo, é uma coisa inacreditável. O Sid agrediu 2 de suas namoradas. E, tipo, a Lindsay, ele bateu na cabeça dela com um abajur, com um bandolim. E, assim, porque ela não aceitou ir para a casa do David Gilmour. Assim, não sei o porquê que ele queria que ela fosse para a casa do David e tal. Eu digo... Posso estar falando coisa... Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que ela...
ia lá pra casa do David pra sabotar, sabe? Ou não, assim. Mas, já que ela se recusou a ir na casa do David, ele ficou bravo e fez isso. E aí teve a Gilly que jogou. A Gilly jogou ela através da sala por ela se recusar mesmo. Peraí. Ah, tá. A Gilly se recusou a ir na casa do David. E a mulher e a Lindsay, ele só bateu nela com um bandolim na cabeça. Aí eu realmente não sei o motivo, mas essa da Gilly, ele praticamente jogou ela através da sala, empurrou ela através da sala. Eu me confundi aqui, perdão. E por ela ter se recusado mesmo ainda indo na casa do David. Então, essas coisas, assim, tem uma história aqui também que assim, o David, ele nunca, assim, falou mal do Sid. Nunca, assim, ele tem total respeito. Só que o Sid também era daquelas pessoas, assim, depois que tudo isso aconteceu, que ele exagerou e tal, ele meio que perdeu a linha e começou a se tornar uma pessoa totalmente diferente do que ele era antes. Só que bem mais agressiva, bem mais difícil de lidar. Tem uma das histórias, né, já que ele morava com os dois caras que batizavam o café da manhã dele, conta que tinha alguns dias que os vizinhos subiam pro apartamento do Sid, batiam na porta e ficavam dizendo: que barulho é esse? Aí os caras diziam: é o Sid criando, ou é só mais uma... Ou, é só o Sid tendo mais uma viagem, ou tendo um dia ruim, sabe? Eu achava normal isso. Olha, gente, eu não sei o que dizer. Eu só sei que eram uns bastardos, praticamente. Uns caras assim, desses, não tem neurônio, não tem miolo na cabeça, sabe? Deu o quê? Deu o quê? Minhoca, praticamente. Pra poder fazer isso com o cara. Só que aí tem uma parte, por que os caras do Pink Floyd não iam na casa do Sid pra ver se eles não sabiam que ele estava acompanhado, ou o Sid não falava, assim, pra saber como é que ele tava. Por que eles não perguntavam pra ver se o Sid estava bem, ou com quem eles estavam morando, se eles iam exatamente no apartamento e tal, e aí, tipo, tá bem mal montado isso, né? E aí vamos para a parte do tributo, além do Shine On You Crazy Diamond e do Wish You Were Here, do álbum Wish You Were Here, de 1975. O Sid foi praticamente homenageado e induzido, né, em 1996 ao Hall of Fame, que é um evento em que você é homenageado por toda a sua trajetória musical na indústria da música e pela sua importância na cultura musical ali. E aí ele foi homenageado, tal, ele morreu em 2006 por câncer no pâncreas. E também, além disso, tem umas partes em que dizem que ele morreu por complicações da diabetes. Aí tem outras que dizem que ele morreu com câncer pâncreas. Mas o Google em si diz que ele morreu por câncer de pâncreas mesmo. Então fica a critério de você. Eu acho que é no pâncreas mesmo. Tem algumas fontes que diz uma coisa, aí outra diz outra e tal. Ele morreu sozinho, mesmo em casa. E além de ter sido muito importante para o Pink Floyd, no primeiro álbum, né, pelo menos, porque
Pode ter, tipo, tem 3 fases. Tem a fase do Cid, que é o primeiro álbum. Aí do segundo álbum até o The Final Cut é o Roger Waters. Aí do The Momentary Lapse of Reason até o último álbum deles, do In the Last River, que é uma homenagem ao Richard Riot. Riot. O Richard, uma homenagem a ele e tal, é o David Gilmour. Ali. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O cara era loucão, né? Bem loucão. Ele, no começo, ele era super de boa. Tanto que, se você olhar para as fotos dele, assim, algumas fotos, se ele tá acompanhado, ou ele tá sorrindo, ou ele tá sério. Se ele tá sozinho, ou ele tá sério, ou ele tá... poucas fotos dele sozinho, ele tá sorrindo. Poucas. E aí, você consegue ver que o cara praticamente viveu, pós-música, ele viveu de jeito como uma pessoa normal. Quase foi uma estrela do rock, quase. Tipo, quase, só que aí endoidou antes e aí acabou. Praticamente com a carreira dele. Eu recomendo que vocês escutem o primeiro álbum dele, que é um álbum muito legal. Assim, ele é bem psicodélico. Ele é praticamente com a participação da produção do David Gilmour, do Roger Waters. E além de ele ser o pioneiro do rock psicodélico, não exatamente do rock psicodélico, mas do sound space, praticamente do espaço, ali, do folk psicodélico, ele também teve muita importância para a música, e todo mundo que fala dele sempre fala bem profissionalmente. Como pessoa, aí é só você perguntar assim, ou pro David, ou pro Nick, ou pro Roger. O Roger vai ser o mais direto possível. Ele vai achar que... Ele vai dizer que ele e os outros integrantes da banda eram praticamente só empregados ali. Tipo, viviam as custas do Cid pra criação das músicas. E aí, meio que fica essa parte aqui pra vocês, se vocês acharem... Assim, vai ser lançado, né, sendo biografia do Cid, eu gostaria muito de ver. E, na verdade, a autobiografia, né, dele, como eu fiz essa pesquisa, foi entre Google e um documentário sobre o Cid, só falando exatamente sobre a vida dele. É umas coisas assim chocantes, bem chocantes, mas que deixa a gente bem alerta